Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Agenda Saúde. E hoje vamos abordar um tema muito importante que são infecções respiratórias, especificamente para crianças. A gente teve um programa aqui que abordou esse tema também, porém era somente para adultos. E atrelado a isso vem a cirurgia da adenoide e a das amígdalas. E para nos guiar de uma forma melhor, a gente trouxe aqui no programa dois médicos especialistas da área, Dr. Edson Fernandes e Dr. Gustavo Neri. Sejam muito bem-vindos. As infecções respiratórias, elas são uma causa comum de consulta pediátrica. E conosco, você vai saber quando é necessário considerar uma cirurgia da adenoide e amígdalas para seu filho. Seja muito bem-vindo, Dr. Edson. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Gustavo Neri. Obrigado, é um prazer estar aqui para contribuir. Então, para começar, você pode me esclarecer, Dr. Edson Fernandes, como diferenciar uma infecção respiratória comum de algo que exige mais atenção em crianças? Muito bom. A gente sabe que as crianças, elas estão em amadurecimento do seu sistema imunológico. Então, elas são mais acometidas por infecções. Então, a criança ela está adquirindo ali a sua maturidade imunológica, a sua resistência, né? Então, até, inclusive, isso às vezes os pais se assustam, mas as crianças, elas, no início da vida escolar, elas podem ter cerca de uma infecção ou mais por mês, respiratória, viral, né? Um quadro viral. Então, assim, é importante saber diferenciar esses quadros virais de quadros bacterianos. Acho que o principal fator é a questão do tempo da evolução desse quadro. Então, quadros autolimitados que duram ali até 3, 5 dias e a criança começa a melhorar, já é um indicativo que seja um quadro mais leve. Agora, se a criança ela fica muito prostrada, para de comer, febre que não está melhorando, esses são sintomas de que pode estar acontecendo uma infecção mais grave. A criança fica muito cansadinha para respirar. Então, são fatores que levam a gente ter mais atenção nesse quadro infeccioso. Entendi. E Dr. Gustavo Neri, quando é recomendado considerar a cirurgia de adenoide e amígdalas, que são tão comuns? Sim. Nós temos vários critérios e indicações para esse tipo de cirurgia. O mais comum são crianças que estão com obstrução nasal, ou roncos, ou apneia, né, que são as paradas respiratórias durante o sono, por uma hipertrofia, por um crescimento. A localização da adenoide e da amígdala, quando crescidas, elas impedem que a criança consiga respirar de forma adequada, e isso acaba necessitando a remoção tanto da adenoide quanto da amígdala, dependendo do tamanho, né, para ajudar e contribuir nisso. Além disso, nós temos indicações por infecções bacterianas recorrentes, rinossinusites recorrentes, otites recorrentes, que são as infecções do ouvido, crianças que às vezes têm um crescimento exacerbado de uma amígdala de um único lado, ou crianças que já tiveram processos infecciosos bacterianos com complicações, né? Por exemplo, formação de abscesso. Então, esses são alguns das indicações mais comuns para esse tipo de cirurgia. E Dr. Edson, quais são os benefícios da remoção da adenoide e as amígdalas em crianças? Você falou uma coisa muito interessante, né? Acho que o principal é a gente saber diferenciar quando essa infecção da garganta é um quadro viral, ou às vezes um quadro alérgico, ou às vezes um refluxo, de realmente um problema infeccioso, né? Que aí sim a gente teria a indicação. Então, assim, o paciente, a gente está falando de crianças que têm sabidamente infecções bacterianas, com prostração, que leva febre, uso de antibiótico, a remoção da amígdala com certeza ajuda bastante nesse quadro imunológico da criança, né? Ela não vai ter tantas infecções mais. Então, assim, pelo contrário, né? A pessoa acha que tirar as amígdalas piora, mas ela faz tirar um foco de infecção, né? As amígdalas, às vezes, elas ficam um reservatório de bactérias ali e acaba gerando algumas infecções recorrentes. E a questão mais comum também é a respiratória. Então, a amígdala e a adenoide podem levar a obstrução
que pode levar a alteração de sono, alteração respiratória mesmo, a criança respirar muito pela boca, que pode levar deformidades faciais até permanentes se isso aí não for tratado. Então o benefício, quando bem indicado, é muito grande na questão de formação estética, crânio-facial da criança e imunológica também, por conta das infecções. E quais são os sintomas que indicam problemas nas adenoides e amígdalas, Dr. Gustavo? Então, como a gente tinha referido, principalmente o quadro, a qualidade do sono da criança. Então, aquela criança que persistentemente está respirando de boca aberta, geralmente ele fica de boca aberta salivando, com a língua mais exteriorizada, mais protrusa. Uma criança que adquire uma posição de hiperextensão do pescoço para dormir, que tem o sono agitado, às vezes com uma piora do bruxismo, com pausas respiratórias, como se a criança estivesse afogando durante o sono. Então, esses são os principais sintomas que a gente vê em uma criança que tem uma adenoide hipertrofiada, uma amígdala hipertrofiada, atrapalhando a questão do sono e da respiração. Esses são os principais, né? Agora, do ponto de vista infeccioso, só lembrando que quando a gente comentou que as infecções recorrentes, elas podem indicar cirurgia, são as infecções bacterianas, que podem ser beneficiadas pela remoção de adenoide e amígdala, não infecções virais. Por isso que é tão importante saber diferenciar a infecção viral de bacteriana, acompanhar com o médico, porque não é você chegar lá e falar, nossa, meu filho gripou 10 vezes esse ano. Eu tirar a amígdala e adenoide não vai diminuir as infecções virais. Vai diminuir talvez as complicações dessas infecções virais, né? Então isso é bem importante. Se a criança é uma criança que gripa, mas que recupera bem, que melhora bem, quase não usa antibiótico, às vezes ela não vai precisar retirar a amígdala e adenoide só pelo fato de ter gripado muito. Isso é importante diferenciar. Tem que ser analisado de forma bem Sim, minuciosa, isso. né? Dr. Edson, existem riscos associados a essas cirurgias em crianças? Tudo na vida tem risco. Então, assim, essa cirurgia em si é considerada uma cirurgia de baixo risco, tá? A cirurgia de baixo risco. Os riscos são inerentes à anestesia, que hoje em dia a anestesia geral é muito segura, muito raro qualquer intercorrência na anestesia. A região da amígdala e adenoide é uma região muito vascularizada, então, assim, pode haver algum sangramento um pouco maior ou depois da cirurgia. Então, por isso a importância de se manter um repouso, seguir as orientações médicas, tá? Mas o que a gente vê é que essas são complicações raras e que a gente tem minimizado a cada dia, né? Então, assim, a gente quase não vê essas complicações. Para aproveitar que você está falando sobre isso, como é que é o pós-operatório em relação à recuperação de ambas essas cirurgias? Na criança que a gente está falando, a recuperação tende a ser muito rápida. A criança recupera bem mais rápido que um adulto, por exemplo, uma cirurgia dessa. Por conta do metabolismo? Não, geralmente ali a criança, quando se chegou na fase adulta, aquela amígdala já passou por vários processos inflamatórios, ela está mais fibrótica, ela está mais aderida, e a complacência dos tecidos também, acho que é diferente. Então a criança, ela acaba que é menos fibrótica, é menos aderida, passou por menos agressão, e a recuperação em si da criança também acaba sendo mais rápida. E o pós-operatório da criança tranquilo, costuma ser um pouco doloroso, tem que se tomar um certo cuidado com a alimentação, evitar coisa muito seca, dura e quente nos primeiros dias. Mas a criança, a gente fala que com 3, 4 dias é como se não tivesse feito nada. Assim, na maioria das vezes comer e beber já consegue. A recuperação muito rápida desse procedimento. Maravilha. Dr. Gustavo Neri, em relação aos avanços tecnológicos relacionados a essas duas cirurgias que são as mais comuns, de adenoide e das amígdalas, quais são esses avanços? Os avanços? Então, hoje, assim, tradicionalmente, por décadas, a cirurgia ela foi feita e é feita ainda a frio, né? Com curetagem, a remoção romba, vamos dizer assim, dessa amígdala. O que nós temos hoje de diferente
para retirada da amígdala, por exemplo, tem situações em que você pode usar o laser, que às vezes você utiliza principalmente em adultos, para mitigar ou reduzir o risco de sangramento. Para retirada de adenoide, nós temos hoje tecnologias tipo shaver, que é como se fosse um triturador e aspirador, que ele é capaz de, através do vídeo e através desse aparelho, de você remover todo o tecido adenoidiano com mais controle. Isso garante uma redução da recidiva e às vezes um controle melhor do sangramento. E nós temos uma tecnologia também que chama ponteira de radiofrequência, tipo Coblation, onde você cria um plasma. Esse plasma, ele é criado na ponta do aparelho, ele tem, vamos dizer assim, a capacidade de dissolver o tecido e aspirar aquele tecido. Então ele meio que já remove a adenoide, já faz uma cauterização daquele tecido para sangrar menos e, consequentemente, torna a cirurgia um pouco mais segura, com menos risco de complicação. A gente tem observado que, dependendo da técnica que se utiliza para retirar a amígdala, reduz também a dor do pós-operatório, que é um grande benefício, um grande medo dos pacientes para tirar a amígdala, que é a dor, né? Então isso já ajuda bastante. Você lembra de alguma tecnologia diferente a mais? Não, acho que é isso. Cirurgia robótica tem voltado a essa cirurgia? Feita por robô? Não é uma realidade. A gente sabe de casos que já foi tentado essa cirurgia, já foi feito experimento dessa cirurgia, mas não que tenha ainda artigos que publicam benefício de fazer o método tradicional usando esses aparelhos alternativos em relação à cirurgia robótica. Duas perguntas em uma agora. Quanto tempo que leva uma cirurgia, seja de adenoide ou amígdalas, e se dá para fazer as duas ao mesmo tempo? Sim, dá para fazer as duas. Geralmente é feita as duas ao mesmo tempo. O tempo cirúrgico varia muito com relação a algumas questões, desde anestésicas até mesmo com relação ao ato cirúrgico em si. Alguns pacientes sangram um pouquinho mais, exigem um pouco mais de cuidado. Então isso é muito variável. Mas vamos dizer que entre 1 e 2 horas é o tempo que se pode, em média, gastar para fazer uma cirurgia de adenomígdala. Desde a entrada do paciente ao centro cirúrgico, anestesia, o ato cirúrgico, acordar o paciente, ele ir para a recuperação anestésica e às vezes voltar para o quarto. Vamos colocar uma média de 2 horas, assim, 1h30, 2 horas. Cirurgia rápida, entre a preparação, a cirurgia. Geralmente. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, o tempo de vocês que disponibilizaram para nos agregar tanto com informações, tanto para as crianças, os adolescentes e adultos com essas questões respiratórias, que é algo que não tem para onde correr, tá todo mundo no mesmo barco, então a gente precisa realmente de recomendações como profissionais como vocês. Saibam que o programa está sempre de portas abertas para estar recebendo vocês, sempre que quiserem estar somando com a gente nessa parte. Muito obrigado, Dr. Edson Fernandes. Se você quiser deixar alguma mensagem, o seu @ para a gente estar seguindo também. Agradecer por mais esse convite, podendo estar aqui falando para os telespectadores. E eu estou à disposição sempre. Meu @ é Edson Fernandes. Se mandar direct eu respondo. Estou à disposição. Obrigado também, Gustavo Neri. Se quiser deixar alguma mensagem, seu @ aí para nós. Meu @ é Dr. Gustavo Neri. Quem quiser, meus atendimentos são feitos no Hospital Santa Terezinha, no setor aeroporto. E agradecer imensamente o convite de vocês. Espero ter contribuído um pouco para os esclarecimentos, né? E estamos aí para quando necessário. Muito. E quem agradece somos nós, tanto a vocês e a vocês telespectadores que nos assistem. E até o próximo Agenda Saúde. Obrigado.